Olá pessoal, tudo bem? Está começando pela TV Câmara mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a Lei 13.019, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, lei que veio à tona, que entrou em vigor esse ano, e veio à tona aqui em Rio Preto com um imbróglio envolvendo o IELAR, o IELAR que não pôde receber mais repasses públicos, subvenções da Prefeitura, porque não se enquadrou no que diz esta nova lei. Essa lei foi aprovada em 2014 e as entidades tiveram 2 anos para se adequar ao seu texto. E para debater esse assunto, recebemos o diretor do Tesouro da Prefeitura de Rio Preto, o José Martinho Ravazzi, e a diretora regional de assistência social, a Silvia Laguna, que lida diretamente com essas entidades. E vamos ao X da questão, então eu começo com o Martinho. Martinho, o que mudou na relação entre poder público e entidades da sociedade civil com a entrada em vigor da Lei 13.019? Bom dia, Alexandre. Bom dia, professora. Bem, o que muda com essa nova lei que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro, é que ela traz novas modalidades de você firmar parcerias com as organizações da sociedade civil. Então, deixa de existir a figura do convênio, que hoje ela era praticada até o ano passado, e passa a existir, então, novas modalidades. Para o município de São José do Rio Preto, serão aplicados as modalidades de termo de colaboração e termo de fomento. E na prática, isso quer dizer o que para as entidades? As entidades, elas passam a ter algumas peculiaridades que a lei traz, principalmente em termos de exigências que até então não eram praticadas. Existe a necessidade da abertura de um chamamento público para que as entidades possam preencher os requisitos necessários que a lei estabelece, e ela, assim que ela conseguir atender essas exigências, ela estaria apta a formar esse novo termo de parceria com o município. Ou seja, não precisa mais nem da aprovação da Câmara Municipal, por exemplo, como era antigamente, elaborava-se um convênio, a Câmara autoriza e a Prefeitura repassava o dinheiro. Mudou essa relação. A Câmara ela autorizava as leis de repasse de subvenções para as entidades, o que não é mais o caso agora. Com essa nova modalidade de parceria, o município ele faz diretamente com a entidade que se enquadrar dentro dos requisitos que a nova lei estabelece. E no caso do IELAR, por exemplo, ele não pôde receber essa subvenção por contas rejeitadas. Essa é uma das exigências dos requisitos da lei, né? Sim, no caso específico do IELAR, ele não atendeu às exigências que a lei estabelece. E dentre as quais ele teria que estar regular junto ao Tribunal de Contas do Estado. E isto não foi possível, ele tem uma pendência e foi motivo, então, do poder público não poder firmar com ele uma nova parceria. Legal, Martinho. Professora Maria Silvia, a senhora que lida diretamente aí com entidades, não só de Rio Preto, de toda a região, né, representando o governo do estado de São Paulo, como as entidades receberam essa nova lei? Olha, a princípio, a maior parte das entidades, elas não acreditaram que a lei passasse a vigorar. Nós viemos, enquanto regional, o ano passado, o ano de 2015, 2016, tentando preparar tanto os municípios como as entidades sociais, trazendo pessoas para capacitação. O Estado ofereceu videoconferências. No final de 2016, o Estado, através do Conselho Estadual de Assistência Social, fez uma ótima videoconferência, mostrando que a lei entraria em vigor, né? Alguns não acreditaram. Inclusive, os municípios também não se prepararam. Dos 47 municípios nossos, nós tivemos apenas 3 que estavam preparados para a lei. E agora eles estão se adequando aos poucos.
A grande dificuldade das entidades, principalmente nos municípios menores, é a questão do RH. Eles não têm a equipe técnica suficiente e isso é impeditivo, né? É uma das exigências da lei, é ter recursos humanos estruturados. Ele precisa ter a equipe técnica completa, conforme preconiza a lei, né? A lei vem para fazer uma gestão de uma maneira mais profissional. O município são recursos públicos, né? E eu vou dizer assim, a grosso modo, o município, o Estado está comprando um serviço. Então, se você está comprando um serviço nesse termo de parceria, quando eu vou comprar um serviço, eu tenho que ver que tipo de serviço eu vou comprar. Se o local está bem equipado, se a equipe técnica é suficiente, se esse serviço é qualificado comprovadamente, a entidade tem que comprovar a sua qualidade operacional. Inclusive tempo de existência. Tempo de existência, a sua documentação perante o Tribunal de Contas. Então, ele está hoje fazendo com que as entidades realmente se regularizem, se profissionalizem na gestão. É uma situação de planejamento e gestão. Planejamento e gestão nem sempre é fácil, mas eu acredito que aí, num prazo máximo de 1 ano, todo mundo já vai estar organizado. Inclusive, na lei traz alguns organogramas como as etapas para a seleção, né? Tem o planejamento, seleção e a celebração do convênio, a execução e depois monitoramento e a avaliação do trabalho desempenhado e com isso esse contrato pode não ser renovado, né? Porque no plano de trabalho, que é uma das exigências, vai colocar quais são as metas e quais os indicadores que nós queremos, né? Então, ao repassar esse recurso, ao executar esse serviço, aonde que nós queremos chegar e com que sucesso. O que isso vai trazer de melhoria na vida daquela população. Se esses indicadores não forem alcançados, não tem por que eu renovar esse serviço. Sem dúvida. Ô Martinho, além do IELAR, que já teve aí esses problemas, a Prefeitura tem outras entidades que ela presta essa subvenção. Tivemos recentemente a ACD, a RCD, Associação de Recuperação da Criança Deficiente, a APAI. Como é que está a negociação com essas entidades? Elas têm se adequado? No caso específico da ARCD, ela já atendeu as exigências para que a Prefeitura pudesse estar encaminhando o projeto de lei para a Câmara e conceder a subvenção. Então, nós ainda estamos falando da subvenção. Então, não se enquadra nessa nova modalidade de termo de parceria com o que a lei exige. Entretanto, mesmo para conceder a subvenção, as entidades elas têm que atender às exigências da lei. No caso da APAI, também está pleiteando uma subvenção e que ela está preparando toda a documentação necessária. A parceria que a Prefeitura tem com as demais entidades e que hoje ainda regidas pelo termo de convênio, ao vencer essas entidades, para que elas possam renovar esta parceria, aí elas vão ter que se enquadrar nos novos critérios da lei, e aí então, enquadrando-se, a Prefeitura estaria firmando este novo termo com elas. E a Prefeitura tem se reunido com as entidades para explicar essa nova lei, ou as entidades têm procurado a Prefeitura para, como a Maria Silvia disse, muita gente não acreditava e agora que é uma realidade, para tentar entender o que deve ser feito? Perfeitamente. Foi muito interessante a colocação da professora Maria Silvia. O ano passado, nós também reunimos com as entidades com o intuito de explicar a elas esta mudança. Nós temos um departamento de prestação de contas que vem fazendo um trabalho com todas elas, tentando esclarecer quais são as mudanças que vêm ocorrendo, quais as medidas que elas precisam tomar, muitas, inclusive, com alteração estatutária para poder se adequar à nova lei.
né? Então, esse trabalho a Prefeitura vem fazendo. Nós estamos elaborando um manual que será entregue para as entidades com toda a descrição do que a entidade precisa cumprir e como ela deve prosseguir na execução do novo termo. Então, esse trabalho junto às entidades, ele vem sendo feito já há algum tempo. Mas, infelizmente, como a professora mesmo deixou claro aqui, teve muita entidade que não acreditou que essa lei entraria em vigor. Ela sofreu 2 prorrogações, né? Mas é uma realidade, ela está aí, temos que cumpri-la. Mas, professora, e da parte da DRADES, da Diretoria da Assistência Social, há esse intuito de orientação? No começo do ano a gente teve aqui na Câmara, né, um seminário, uma palestra, inclusive com o deputado Orlando Bolsoni, para orientar essas entidades. Como é que está esse trabalho hoje? Olha, esse trabalho é permanente. Nós já fomos convidados por vários municípios, então eu vou com a equipe técnica, nossa equipe é bastante eficiente, temos a diretora do Núcleo de Convênios, que é a doutora Carla, temos a especialista, que é a Eliana Borges. Então, nós vamos aos municípios, inclusive nas câmaras municipais, explicar, chamamos as entidades, né? Mas o trabalho mais de formiguinha é quando eles vão à DRADES, e nós sentamos e explicamos detalhadamente, passo a passo, mostramos a documentação e vamos mais além, que existe um segundo momento, que é a questão da prestação de contas. A prestação de contas, a lei também é extremamente exigente na prestação de contas, na demonstração dos resultados obtidos, né? Então, tudo isso a gente tem procurado mostrar. Estamos à disposição, os conselhos, principalmente dos conselhos municipais de assistência social, que são os fiscalizadores, que são aqueles que também vão inscrever ou não essas entidades, né? Porque se ele não der a inscrição, a prefeitura não pode nem fazer o chamamento público. Então, a gente depende do Conselho. O Conselho de São José do Rio Preto, junto com a Secretaria Municipal, como o Martinho disse, no ano de 2016, fizeram várias reuniões, né? Até naquele auditório ali do gabinete, nós viemos a 2 reuniões ali. Então, esse assunto foi muito debatido, mas era uma coisa nova, as pessoas pensavam, vai ser uma mudança de gestão, né? Eu acho que talvez o período foi difícil, porque foi realmente uma mudança de gestão em termos de município, muitos prefeitos novos entrando e pegos de surpresa, né? Ô Martinho, tem tido muito problema com prestação de contas ou não chegou nessa fase ainda? Não, como os convênios que a Prefeitura ainda tem em vigor, eles começam a encerrar do meio do ano para frente, então até o momento nós ainda não temos nenhuma entidade que tenha formalizado um novo termo dentro dos padrões novos da lei. Mas a grande maioria das entidades que tem parceria com o município, elas conseguem e têm prestado contas dos repasses que são efetuados com tranquilidade. Nós temos uma equipe muito bem preparada e que orienta e faz todo esse trabalho de verificação dos gastos, da onde o recurso está sendo aplicado, e a gente não tem tido problema com as entidades. Alexandre, a parte da entidade com o município cabe exatamente ao município. Nós, da DRADES, nós temos um olhar muito voltado para as indicações parlamentares. Então, se a entidade não tiver regularizada, ela não pode receber nem emenda parlamentar, a indicação parlamentar. Então, ela não pode receber nem o recurso do município, ela não pode ser parceira do município e ela não pode receber a indicação parlamentar. Por isso que nós estamos caminhando juntos com os municípios. Tá certo, gente. Esse é o X da questão. Estamos discutindo a Lei 13.019, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Está aqui com a gente o diretor do Tesouro da Prefeitura de Rio Preto, José Martinho Ravazzi, e a diretora regional da Assistência Social, a Silvia Laguna. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência.
vírus Zika pode ser transmitido sexualmente? Eu gostaria de reafirmar a importância, né, do combate ao mosquito, a importância das mulheres, dos homens, né, adolescentes, se preocuparem, né, no sentido de um cuidado nos preservativos, né, tendo em vista que a gente também identificou a transmissão sexual, então não perder de vista, né, o cuidado que a gente chama de proteção, dupla proteção, né, que é a camisinha, o preservativo e algum método anticoncepcional de longa duração, né, ou que seja ele hormonal ou não hormonal. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão, hoje debatendo o marco regulatório das organizações da sociedade civil, instituído pela Lei 13.019 de 2014, mas que entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano para os municípios. E é justamente isso que as entidades têm encontrado muita dificuldade. A senhora me dizia que muitos contratos venceram 31 de dezembro de 2016 e a partir do dia 1º de janeiro não puderam ser aditados nem renovados. Como é que os municípios e as entidades estão contornando essa situação? Então, é o que eu disse, que alguns municípios não se prepararam, porque o prefeito que estava na gestão, ele poderia ter colocado uma documentação. Mas também fica difícil, né? Porque como que você, como prefeito que está saindo, já vai deixar alguma coisa pronta, você não sabe exatamente se aquele que vem era assim que ele ia pensar, né? Então essa transição foi muito difícil. Então os prefeitos que assumiram começaram a se apropriar do assunto, a abrir agora, né, com o seu jurídico, o chamamento público, a chamar as entidades para se regularizarem, e enquanto isso não pode repassar recurso para a entidade. Então nós estamos com as entidades sem receber recurso na maior parte dos nossos municípios, mas já está bem avançado. A gente tem entrado em contato com os prefeitos e eles dizendo, não, já estamos avançando, acreditamos que até maio, junho já estamos pagando, né? Ô Martinho, como a professora disse, a Maria Silvia disse, agora a necessidade da prefeitura demonstrar interesse em contratar os serviços prestados pela entidade nesse chamamento público. Como é que funcionará isso aqui na prática em Rio Preto? No caso específico da Prefeitura de Rio Preto, a grande maioria de parceria que ela tem envolve a área da educação e da assistência. Para essas duas áreas, a lei permite que a prefeitura, que os municípios façam um credenciamento das entidades que têm interesse em manter esta parceria. Feito este credenciamento, tanto na área da educação como na área da assistência, existe também um dispositivo na lei que estaria dispensando a prefeitura do chamamento público. Então, ela poderia, através desse credenciamento, estar trazendo essas entidades que têm interesse para firmar esse novo termo de parceria. Isto já está sendo feito pela Secretaria da Assistência e Educação, elas já estão fazendo esse credenciamento e tão logo os convênios se encerrem, então será dado início de trazer essas entidades para firmar esse novo termo. Sem a necessidade de se publicar sem a necessidade do chamamento público, mas só para a área da educação e da assistência, que a lei faculta essa possibilidade. E outras áreas, vamos dizer, esporte, cultura, essa lei abrange essas áreas também? Todo tipo de parceria que o município for fazer com organizações sociais da sociedade civil, é necessário aplicarmos a lei. Para as demais áreas, aí existe a necessidade do chamamento público. E se houver alguma secretaria, como a gente sabe que tem outras secretarias com parcerias, então, ao vencer o termo existente hoje, será feito o chamamento público para tentarmos uma nova parceria com elas. E isso daí é uma maneira também de tentar acabar com o direcionamento de convênios? Teria esse objetivo também?
Ou Olha, de entidades que talvez tenham mais afinidade com o prefeito que está no cargo? sem dúvida, a partir do momento que você abre o chamamento público, qualquer entidade que preencha os requisitos, ela pode participar. Então fica difícil com esta nova lei você dizer que vai tentar direcionar esse ou aquele termo para uma determinada entidade. É quase uma licitação, vamos dizer, para contratar a entidade. Seria uma né? nova modalidade de licitação. E quais são os critérios aí? Por exemplo, tem 10 entidades. Como que a prefeitura vai... eu quero essa, mas não essa. É pela qualidade do projeto? Seria pela proposta que a prefeitura vai apresentar. Nós temos duas modalidades de contratação, que é o termo de fomento e o termo de colaboração. O termo de colaboração é quando o município propõe a proposta para as entidades. A sua necessidade. A sua necessidade. E o termo de fomento é quando a entidade tem interesse em realizar algum trabalho e ela propõe para o município. Então, eu penso que, como é uma novidade para todos nós, né, eu penso que, a partir do momento em que a prefeitura abrir um novo termo, abrir um chamamento público, a entidade que apresentar a melhor proposta de execução para atender a necessidade que a prefeitura precisa, é que será selecionada para firmar o termo. Isso para as entidades é bom ou é ruim? Eu acho que é bom, porque dentro do termo de convênio, ela tem a garantia do que ela tem que prestar, do que a prefeitura também é o seu dever. Quando saem os recursos, né, tem uma data, pode atrasar. Não é o caso aqui de São José do Rio Preto, mas nós temos prefeituras que acabam atrasando os recursos para a entidade. Então, você passa a ter alguma coisa muito mais formal, né? Deixa de ser meramente um convênio para ser um termo de parceria com critérios, né? Eu gosto. Eu acho que as entidades, hoje mesmo ali na Andrades, nós estávamos com uma entidade que tem uma indicação de R$100 mil, estava com a possibilidade de perder porque não tinha equipe técnica e dizer que não tinha condições de ter equipe técnica. E hoje veio nos apresentar a equipe técnica. Então, essa entidade está crescendo. Buscou se né? Está se adequando e isso traz melhoria para quem? Para o usuário, que é a nossa finalidade, prestar um bom serviço a esse usuário. A questão da emenda parlamentar, ela continua sendo o critério do deputado escolher a entidade ou ela entra também nesse processo de disputa? Não, nesse momento continua ainda sendo do deputado. Do deputado, a critério dele, né? A questão dos lucros, as entidades não podem auferir lucros, não. né? As entidades beneficentes, elas não podem ter lucros, né? Ela pode sim, ela pode estar fazendo um evento, alguma coisa para a sua manutenção, mas não para obter lucro. Não pode distribuir lucros, né? E parece que acaba aquela figura também da utilidade pública, né? Hoje nós não temos mais essa necessidade, né, na questão dos impostos, aí eu acho que o Martim pode explicar melhor. Com relação à questão dos impostos, as entidades elas continuam tendo os benefícios que cada município estabelece dentro da sua legislação. Mas um ponto que eu acho importante a gente destacar nessa nova lei e que, de certa forma, tranquiliza um pouco as entidades que firmarem o novo termo, é que, a partir de agora, existe também o provisionamento das demissões, das rescisões contratuais. Sim. O que era uma coisa que preocupava muito as entidades no passado. A hora que elas mandavam embora esse ou aquele funcionário, ela ficava sempre preocupada se o município ia ou não pagar a conta. Nessa nova lei, isso passa a ser um critério obrigatório que você tem que provisionar esse recurso, então o município vai ter que arcar com esses custos também. De demissão de eventual... De rescisões contratuais. Servidor. De servidores vinculados ao objeto do termo firmado. Tá certo, gente. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, o papo flui. Eu quero abrir para Maria Silvia deixar um recado final, fazer sua consideração, o que a senhora quiser dizer, e depois o Martim. Nós agradecemos a oportunidade, a Diretoria Regional de Assistência Social
ela fica na Rua Boa Vista 827, e nós nos colocamos à disposição das entidades, dos vereadores e de quem mais aí quiser alguma orientação. Eu e a nossa equipe está à disposição. Obrigado, Maria Silvia Laguna. Martinho. Eu agradeço também a oportunidade e, da mesma forma, estamos à disposição na Prefeitura, não só eu, como toda a equipe da diretoria envolvida nessa questão, para qualquer esclarecimento que seja necessário para as entidades. Tá certo. Obrigado, José Martinho Ravazzi, diretor do Tesouro da Prefeitura de Rio Preto, Maria Silvia Laguna, diretora regional de assistência social. Nós debatemos hoje o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019. Um grande abraço a você e até a próxima.